hoje o nosso tema vai ser sobre dublagem. A dublagem e aparentemente ainda será um assunto controverso. Opiniões a favor ou contra brotam de todos os lados, alimentando debates que, pelo visto, em pouco tempo não haverá consenso. Admiro os profissionais desse trabalho e hoje tenho a grande alegria de estar recebendo os atores e dubladores Zódia Pereira e Hermes Baroli, que além de pedir que gentilmente se apresentem, peço que ao longo do programa gentilmente também fizessem a fala de alguns personagens. Zódia, por gentileza, começando por você a apresentação. Pois não. O que é que você quer que eu me apresente? Conte um pouquinho sua história. Ai, aí você não vai ter tempo pro programa. Eu sou atriz, eu posso dizer que desde o ventre de minha mãe, porque meus pais eram atores e minha mãe, grávida de mim, fazia ponto. Já ouviu falar em fazer ponto? Sabe o que é isso? Já ouvi falar. No teatro, antigamente, tinha uma casinha assim no palco, na frente, onde ficava alguém lá embaixo com o texto para soprar o texto caso alguém esquecesse. Como ela estava grávida, ela não podia estar fazendo o espetáculo, então ela estava no ponto para ajudar o elenco. Então eu comecei aí, né? Comecei ouvindo ela ditando o texto para alguém. E depois disso, meus pais, vi muitos meus pais no palco. E desde muito pequena, comecei primeiro como declamadora, né? Aquela arroz de festa, vai em todo lugar. Ah, era tão gracinha, declama uma poesia pra gente. Depois eu fui pro teatro, estreiei com 10 anos. Depois no Teatro de Amadores de Pernambuco, com 13. Com 17 eu me profissionalizei, inaugurando a TV Jornal do Comércio de Recife. Aliás, tem muitas Zódias naquela região, todas depois de mim, porque eu sou a primeira, viu? Você é de Recife? Eu sou de Natal. De Natal. Eu sou de Natal, nasci em Natal. Eu achava que eu era tirolesa, porque eu nasci no bairro do Tirol, em Natal. E eu achava que eu era holandesa, porque eu era tirolesa. Depois de um tempo é que eu descobri que isso não era verdade. Com 2 anos eu fui para Recife. Então viveu. Vivi muito tempo em Recife, de lá vim para São Paulo, onde de fato eu fiz minha carreira, foi aqui. Né? E você falou a história do ponto antigamente, quer dizer, hoje em dia é substituído por uma tecnologia que você tem um nome até, né, quer dizer, que as pessoas podem ler. Tem esse, mas também tem um ponto eletrônico. Também que fica no ouvido e ali vai lembrando, coisa, né? Quer dizer, o mundo continua com as mesmas ideias, né? A tecnologia vai modificando, né, os hábitos e as formas de atuar. E aqui em São Paulo eu estreiei o meu primeiro espetáculo aqui foi com o Grupo Opinião do Rio de Janeiro. Um espetáculo do Vianinha, do Valdo Viana Filho, que era Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Depois eu fui para o Teatro de Arena. Aí depois eu fui para a televisão e aí fiz um monte de coisa. Então nós vamos ter oportunidade de conversar. Então vamos apresentar o jogo. Hermes, com certeza. Oi, Mônica. Fala de mim, é isso? Fala de você, seu presente. Meu nome é Hermes Baroli, sou filho desta, que está ao meu lado, desta jovem senhora. Ai, que delícia! Também comecei, enfim, circulando muito cedo. Na verdade, fiz uma novela aos 3 meses na TV Tupi, não é? É verdade. Com falas enormes, como nhé, essas coisas. E, na verdade, era uma novela chamada O Julgamento. Eu sei que saiu uma matéria numa revista. Era uma adaptação dos Irmãos Karamazov. Olha! Ele fazia o nascimento do personagem do Zara, do Carlos Zara. Fazia o Carlos Zara quando jovem, não é isso? Neném. Neném. Olha! E aí tem um trechinho lá dessa matéria em que tem um subtítulo que diz: Hermes não vai trabalhar mais. Porque minha mãe disse que as mães começam a se realizar na criança, ganhar dinheiro em cima, e que o filho dela não. Então eu dei uma parada na carreira, fiquei 10 anos parado e voltei aos 10 anos de idade com dublagens. Meu pai já dirigia dublagem, minha mãe já dublava, e aí eu fiz um teste num filme, ali no estúdio da Alamo, em São Paulo,
aqui na Vila Madalena, e comecei a dublar. Com 14 comecei a fazer teatro, publicidade, cinema, TV, não parei mais. Gostei disso e fiquei. Ai, em que 2005 coisa me formei na Escola de Arte Dramática aqui da USP. E nunca parei de dublar. Hoje eu tenho um estúdio escola junto com a minha mãe, que é a Du Brasil. Na internet está em www.centraldobrasil.com.br. Esse Du é DU de dublagem. Central do Brasil. Enfim, a gente está aí tocando então, a conta nossa um vida. pouquinho, quando é que começou a dublagem no Brasil e no mundo? Ah, isso... Minha mãe que estava lá perto. Oh! Ah, eu não estava lá perto. Não estava, não. Há muitas controvérsias, mas parece que em torno de 1935 começou alguma coisa sobre dublagem no Brasil. Se não me engano, foi até um filme da Disney que foi dublado aqui pela primeira vez, talvez a Branca de Neve, mas isso não é muito claro, né? A dublagem começa mesmo com a televisão, né? Quando grandes produções estrangeiras, no começo não tinha, era tudo legendado, e perceberam que o público não assistia, e aí começou-se a dublar. Foram buscar os radioatores, que eram quem tinha prática em falar um texto, né? Não era qualquer ator que saberia falar um texto. Pegaram o pessoal da radionovela, e esse foi o primeiro elenco da dublagem. Então, nesse primeiro elenco está lá a Gessi Fonseca, o Lima Duarte, muitos radioatores, tanto da Rádio Nacional quanto da rádio aqui em São Paulo, né? Zódia, você faz parte do nosso imaginário como a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como foi essa fase de sua carreira lidando com o público infanto-juvenil? Olha, eu sempre trabalhei, fiz muita coisa com o público infanto-juvenil. Agora, o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma experiência muito rica, porque eu era contratada da TV Bandeirantes como atriz, eu entrei na TV Bandeirantes, nós fizemos Os Miseráveis, na inauguração da TV Bandeirantes, foi feita a novela Os Miseráveis, com a direção da Ademar Guerra, um grande elenco. E eu sempre fui uma atriz dramática, tinha isso, assim, com muito orgulho. Quando o Júlio Gouveia veio com o programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo começou no comecinho da televisão em São Paulo. Então, nessa época, já tinha 15 anos o programa. E quem fazia a Emília desde esse tempo era a Lúcia Lambertini. Houve alguma coisa que a Lúcia assumiu essa produção. Quando nós fomos para Bandeirante, quando o Júlio foi para Bandeirante, eu já era contratada, parece que houve algum problema entre a Lúcia e a TV Bandeirantes e ela resolveu se retirar com todo o elenco. Eu tinha feito um pouquinho antes o Peter Pan, um personagem maravilhoso, né? Eu me apaixonei. O meu Capitão Gancho era o saudoso Renato Consorte, que acabou de nos deixar. Era maravilhoso trabalhar com o Renato. Mas aí a Lúcia teve esse problema com a produção, não sei o que foi, mas o Júlio resolveu assumir o programa e continuar. Porque o Monteiro Lobato tinha dado os direitos ao Júlio. E o Júlio, então, resolveu montar um novo elenco. E eu fui delicadamente convidada assim: Zódia, a partir de amanhã você vai fazer Emília. Eu disse, não, de jeito nenhum, a Emília é a Lúcia Lambertini. Bom, ou você faz ou você é admitida. Eu, muito jovem, muito assustada, terminei cedendo. Foi uma experiência tenebrosa, graças a Deus o Júlio era psiquiatra. Porque no dia da minha estreia eu tive que entrar na base de calmante, eu não conseguia entrar de medo. Porque eu sabia as consequências daquilo na minha carreira. Não é fácil substituir uma atriz que está há 15 anos, né? Mas graças a Deus eu consegui conquistar o meu público naquela ocasião, foi muito bom, aprendi muito com a Emília. A Emília é um personagem maravilhoso, porque a Emília é um alter ego do Lobato, é o próprio Lobato falando. Então foi um grande aprendizado, foi muito rico. Foi até um pouco desafiante eu me libertar dela, né? Eu imagino. Mas foi maravilhoso, apesar dessa fase do sítio praticamente não existir na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque logo depois foi o incêndio da Bandeirante e não sobrou nenhum material
Dessa época. Dessa época. Era eu, o Everton de Castro, fazendo o Visconde de Sabugosa.